Boa noite a todos. Boa noite. Dando sequência ao nosso mês de estudos em palestras aos sábados, nós temos hoje a presença do nosso querido e estimado presidente da casa, Sérgio Biagi, que vai nos brindar hoje com mais uma nuance sobre assistência espiritual, na promoção do ser humano. O que essa assistência pode fazer para nós, para quem presta assistência e para quem recebe a assistência, porque é uma via de duas mãos. Quando estamos em trabalho, efetivamente, estamos também recebendo. E assim, eu convido a todos a tranquilizar o coração e a mente. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, Mestre amado, e pedir as suas bênçãos para mais uma noite de aprendizado. Assim, unidos que estamos com os companheiros espirituais aqui presentes, em profundo agradecimento por mais uma oportunidade, por estarmos todos aqui reunidos, desejamos do fundo do coração, todos nós, que estas instruções possam calar fundo a todos aqueles que ouvirem e que assistirem nos dois planos da vida, colocando sempre as nossas aspirações, os nossos desejos e o nosso serviço como serviço de Cristo, pois somos os seus instrumentos enquanto aqui estivermos. Na graça de Deus, damos por aberta a palestra de hoje e, Sérgio, são todos seus. Tá bom. Então, boa noite a todos. E o tema que foi proposto é sobre a assistência espiritual. E o nosso objetivo é mostrar que o princípio ele tem que vir antes do fenômeno. A teoria tem que vir antes da prática. Ou o estudo, né, tem que vir antes dos trabalhos propriamente ditos. Então esse é o foco, é o objetivo. Olha, mas este foco, este objetivo, né, ele tem que ter uma trajetória. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar pegar numa amplitude o que se entende por assistência espiritual, vamos tratar de algo mais restrito e fazer algo mais restrito ainda, que é a questão dos passes, que a gente trabalha diariamente no centro espírita. Então, primeiramente, o que é assistência? Assistência, o próprio nome dele já percebe o quê? Que é uma ajuda, né? É uma ajuda. E assistência espiritual? Na verdade, é a ajuda que os espíritos superiores, através dos médiuns, prestam para aquelas pessoas que vão para uma casa espírita, né, que vão participar de uma atividade de passe. Então, se nós pegarmos assim, bem numa amplitude grande, nós podemos voltar lá quando nós somos criados, né, quando o espírito foi criado, ou quando o princípio inteligente estava fazendo a sua trajetória. Num dado momento, quando ele atinge, né, uma certa idade, aí tem, como é que diz? Ele adquire condições de agir por si mesmo, mas até ele chegar a essa condição, nós, né, fomos o quê? Nós fomos guiados pelos operários espirituais. Então é a primeira manifestação de uma assistência espiritual. Por quê? Porque os espíritos operários de Deus, os operários estavam o quê? Estavam encaminhando aquele espírito, né? Aquele princípio para a sua evolução, mas ele não pode fazer sozinho, ele não tem força. É como se pegar assim uma criança, né? Quando ela é recém-nascida, ela tem todos os cuidados da mãe ou dos pais, né? Até que ela começa a engatinhar,
aí dar os primeiros passos, mas sempre tendo alguém perto, né? Está sempre alguém ali olhando, cuidando. Mas depois que ela vai se encorpando, que ela vai tomando mais resistência, aí ela vai já sendo solta, ela já começa a andar sozinha. É a mesma coisa que aconteceu com os espíritos. Então, os protetores espirituais davam essa assistência para esses espíritos, para eles poderem fazer a sua caminhada evolutiva. Ora, então, o que nós temos, o que nós percebemos aí, né? Que todo esse processo, né, ele vem caminhando, vem se estruturando, vem assim, tomando vultos, né? Então, quando o espírito ele atinge a fase humana, e nessa fase humana ele começa a ter o pensamento contínuo, a liberdade, né? Então ele vai ter também, paralelamente, ele vai ter a responsabilidade, né? Porque o livre-arbítrio dá para o espírito a responsabilidade. Ora, percebe o seguinte, então aí ele já começa a responder pelos seus atos, né? Ele começa a responder pelos seus atos, mas ele não está sozinho, ele não está desamparado dos protetores ou dos guias espirituais. Por quê? Porque numa dada necessidade os espíritos estão ali para ajudar. Tanto é que, por exemplo, pegar o livro dos Espíritos, perceberá que nós somos muito mais influenciados pelos Espíritos do que imaginamos, né? Então, existe um detalhe, não é, que eu gostaria de colocar aqui, que é o seguinte: como é que é possível uma assistência espiritual? Como é que é possível ser espiritual? Então tem que haver o espírito superior, o médium e também a intenção. Então tem que ter o espírito superior, o médium e a intenção. Os espíritos superiores, eles estão sempre prontos para nos ajudar. Porque se ele é superior, é porque ele já adquiriu um conhecimento, uma condição moral suficiente para estar ajudando os outros, para estar dando assistência aos outros. Agora, ele precisa, esse espírito superior precisa o quê? Precisa do veículo. O veículo é o médium, né? O veículo é o médium. Então, o espírito superior, através do médium, vai dar a assistência, ele vai completar aquela assistência. Então ele vai depender do aparelho, né? Ele vai depender da condição do médium. Se o médium for uma pessoa moralizada, né, estudiosa, compenetrada, né, então ele vai ter mais facilidade de fazer o seu trabalho. Agora, se o médium for no estudo, se ele for preguiçoso, se ele faz um monte de coisa, então o que esse espírito vai ter dificuldade de atuar sobre esse intermediário, né? Tanto é que é interessante quando a gente estuda a mediunidade, né? Aí a pessoa, mas como é que o espírito fala através do médium, né? Fala, não, ele vai buscar, o cérebro do médium, que nem uma carteira, né? Uma carteira que tem lá as suas peças, as suas notas, né? 5, 10, então o que acontece? Supondo que a nota pequena é menos valor, a outra, então o nosso cérebro também ele tem lá as ideias. Então os espíritos, eles vão lá pegar o que tem no nosso cérebro para poder dar a manifestação, né? Então as pessoas que têm uma boa inteligência são aqueles que se prestam mais a ser o intermediário desses espíritos. Mas eu gostaria de lembrar um caso, que é um caso que aconteceu
na época do Kardec, e quando havia a sociedade parisiense de estudos. Então tem um caso lá de uma moça, né? Diz que essa moça ela se casou contrariando as suas inclinações. Ela se casou contrariando as suas inclinações. Ora, isso fez com que ela tivesse muita dificuldade de ter um domínio sobre si mesma, um equilíbrio, né? Então ela acabou se desviando para uma coisa que hoje nós chamamos de loucura, né? Loucura. Então ela perdeu a razão. Ora, perdendo a razão, o que fizeram com ela? Acabaram internando, né? Não sei se chamava hospício ali, mas um sanatório. Então acabaram internando. Bom, aí uma pessoa que era amiga da família, levou o caso, e era frequentador da sociedade, levou o caso para a sociedade e expôs isso numa reunião. E os mentores ali disseram o seguinte: olha, esse caso aí é um caso muito difícil, é uma ideia fixa, ela se deixou envolver, não é tão simples e tal, e é uma dificuldade e tal. Aí fala, bom, mas uma pessoa só não tem condições de resolver o problema. Vocês fazem o seguinte: vocês se reúnam, fiquem em oração durante o tempo, né, o dia, e vai fazendo isso. E vai até magnetizando, não é só ficar orando, você tem que magnetizar também, porque o problema é difícil. Então, passou uma semana, a moça teve uma melhora, passaram-se 15 dias, melhorou ainda. Do mês ela se recuperou e teve alta. Mas ninguém da família soube, não é? Nem marido, nem ela sabia. Então, o que vimos é o seguinte: então a pessoa teve uma melhora. Como é que porque ela ficou lá. Não, é porque houve assistência, houve ajuda, não é? Houve o que? Vibrações, veiculação energética, né? Então ela conseguiu se livrar daquelas imantações e voltar à normalidade, entre aspas. Ora, então a gente perguntaria assim: mas por que os espíritos não poderiam fazer sem que eles pudessem se reunir nas sessões, vamos dizer, né? Por que eles não podiam fazer direto? Por que os espíritos não poderiam já resolver o problema direto, né? E aí vem a nossa compreensão, quer dizer, as coisas têm que ter um esforço, tem que ter, vamos dizer assim, união, né, de mais pessoas ou de procedimentos, para que aquele fato, aquela coisa se dê através de atividade, né? Porque era muito fácil os espíritos virem lá, tirar, mas e o esforço nosso, né? Além do mais, há uma dificuldade muito grande, né, desses espíritos que estão envoltos com as pessoas, de receberem essa orientação direto dos espíritos. Eles precisam do intermediário para que pudesse ser mais terra a terra, né? Quer dizer, a nossa linguagem ter a comunicação, quer dizer, ter a resposta ou a sintonia, né, com os problemas. Bom, então vocês estão percebendo, veja bem, que a assistência ela sempre vai existir, ela está sempre em curso. Bom, agora nós vamos tratar de uma coisa que é, vamos dizer assim, o centro espírita, não é? O centro espírita, para trazer a ciência para o centro espírita. E no centro espírita, nós temos que ter em mente que há dois tipos de sessões. Uma sessão se chama prioritária e a outra secundária ou complementar. O que seria a sessão principal? O que seria a sessão principal?
seria o estudo, a evangelização da criatura, ou a nossa evangelização. Essa é a principal. O restante é complemento. Então vamos pegar assim, trabalho de paz é complemento, a desobsessão é complemento, né? Mas o principal é o estudo, a compreensão da doutrina. E aí nós nos lembramos do livro do José do Pires, do Centro Espírita. Ele fala assim: olha, se vocês soubessem ou tivessem uma consciência do que é o Centro Espírita, vocês teriam maior devoção pelo centro no qual você frequenta. Por quê? Porque é no Centro Espírita que nós vamos nos distanciando dos nossos problemas mais imediatos, aqueles problemas mais de subsistência nossa, e nós vamos penetrando num mundo mais subutilizado, mais de essência, né? Embora nós tenhamos, vamos dizer assim, impurezas, tenhamos, vamos dizer assim, dificuldades, defeitos, mas quando nós entramos aqui, nós recebemos aquele fluxo energético e o nosso pensamento já de imediato ele toma outro teor, outra dimensão, outra, não é? Bom, então aí nesse esquema nós temos que falar o seguinte: então, para uma sessão de assistência espiritual ser realizada, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos da preparação do ambiente, nós precisamos da preparação do médium e da preparação do assistido. Bom, a preparação de ambiente é interessante. Às vezes a gente chega assim e fala: bom, agora vamos começar o trabalho, vamos começar o preparo de ambiente. Vamos imantar aqui, jogar energia aqui, jogar ali, assim que funciona. Mas na realidade isso não é uma coisa, não vou dizer que não seja correta, mas na realidade o ambiente já está preparado. O ambiente já está. Nós não vamos preparar nada, ele já está preparado. Na realidade nós temos que nos adaptar àquele ambiente que os Espíritos já prepararam. E isso é feito, isso está no livro. Se pegar o livro dos domínios da mediunidade, dos mensageiros, ele fala lá que já de manhã os Espíritos já estão aqui, preparando, harmonizando, e eles distribuem a energia conforme a necessidade do trabalho a ser realizado. Não é? Então, por exemplo, se for um trabalho de efeitos físicos, por exemplo, eles falam que até a ionização do ambiente, há uma corrente de alguns metros ao derredor de onde vai ser feito aquele trabalho, porque ele demanda muita energia, porque pode existir a materialização de espíritos, né, o trabalho de efeitos físicos, mas o deslocamento de objetos, né? Então é uma demanda muito grande de energia. Então aí, no caso, a necessidade de todo esse processo de ionização, né? Ele fala, o Andrade fala de ionização do ambiente. Bom, então uma vez o ambiente preparado, né, pelos espíritos, primeiramente, e depois nós nos adaptar, porque, né, a gente vem da rua, né, vem de cabeça quente e tal, né? Aliás, até é interessante, né, que quando nós estivéssemos, principalmente a pessoa que trabalha em câmara de paz, não ficasse ali fofocando, né? Vocês comigo, não. Tinha que chegar ali, sentar, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Você faz tempo que não vê a pessoa, mas se a gente tivesse um exercício, né, de ficar em silêncio, por quê? Porque nós vamos ajudando essa imitação, nós vamos nos ajudando
a nos prepararmos para o passe. Então, isso aí já vem, quer dizer, é a preparação do médium, que deve começar também no começo do dia, né? Vamos dizer, já deve ir pensando, olha, vou participar do trabalho, tenho que me manter calma, se puder evitar alguma rusga, algum incômodo, né? Às vezes a gente não gosta de alguém, não podemos simplesmente chegar lá e brigar com aquela pessoa. Pelo menos vamos deixar para o dia seguinte, né? No dia seguinte eu não tenho trabalho, então pelo menos no dia seguinte ir lá, dissolar aqui. Mas no dia, né, procurar aquela harmonização mesmo, né, de higienização, de respiração, né, de meditação. O André Luiz fala que se a gente pudesse, né, fala assim, se a gente pudesse, antes de vir para o centro, a gente deitar um pouco em casa, dar uma relaxada, entrar em contato com os leitores, tal. É muito bom isso, porque aí ele vai se inteirando, né, no trabalho a ser realizado. Olha, então depois, nós tivemos o quê? Nós tivemos o preparo do ambiente, do médium e do assistido, né? Se nós estamos na parte de assistido, o que nós temos que fazer? A gente chega lá, quer tomar o passe, né? Mas a gente não quer assistir a palestra, a gente tem muitas vezes que a gente fica pegando pessoa aí no corredor para tomar passe. Né? Veja bem, isso aí, tudo bem, ela tomou passe, mas não é o correto. O correto o quê? É ele vir, né, se colocar em silêncio também na assistência, né? Porque às vezes também fica muita conversa, né? A gente percebe que em certos trabalhos, antes de começar o trabalho, precisa ficar conversando. Não, tem que ficar em prece, em silêncio, né? Meditando e se preparando para receber o passe, né? E confiando naquela pessoa que vai dar o passe, né? E não termos ideias assim fantasiosas, sabe? Mirabolantes, aí vou tomar um passe e vou ficar curado, né? Eu vou fazer um negócio. Não, isso não existe. Não existe. Né? Não existe coisa mágica. O espiritismo não dá coisa assim que você vai aí e compra, né? Compra lá uma prece, compra. Não, é trabalho mesmo, não tem jeito. Né? E merecimento. E merecimento. Tanto é, veja bem, tanto é que se nós pegarmos, né, a questão do merecimento, se nós pegarmos a questão do passe, especificamente o passe, né, o que está envolto com o passe? O passe ele tem um aspecto que é o do médium, né, que é o que vai dar o passe. Tem o assistido, né, que tem que estar preparado, e tem que haver uma certa sintonia, né? Quer dizer, ele tem o que está como assistido, ele tem que ter confiança. Quer dizer, não é que ele seja menor do que o outro, é que naquela condição nós somos assistidos, né? E é até interessante que há um estudo, por exemplo, da magnetização e da padronização, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que aqueles movimentos, aquelas coisas todas, isso vai ajudar muito na cura, sabe? Não resolve isso aí. Pelo estudo que faz de magnetização e padronização, não existe diferença nenhuma. Quer dizer, o que importa por exemplo, é a sujeição do sujeito, né, que ele chama de sujeito, com relação ao magnetizador. No caso específico do passe, quem é o magnetizador? O magnetizador seria o médium, logicamente, ele é mais através do espírito, quer dizer, tanto seria o médium quanto o espírito, tudo bem, mas o que eu digo assim, então o assistido, o sujeito, né, ele tem o quê? Ele tem que ser sugestionado para aquilo.
Agora, como é que ele vai ser sugestionado se ele não se sugestionou? Porque não existe, ninguém sugestiona ninguém, né? É uma coisa que a gente tem uma dificuldade. O que acontece é que nós nos autossugestamos, né? A gente vê, se nós começar a falar, olha, eu vou me apassivar, eu vou ficar em silêncio, eu vou procurar receber essa energia, então eu estou me autossugestionando, eu estou fazendo com que a minha mente ela vai se direcionando para aquelas energias que vão ser derramadas sobre mim ou sobre a minha necessidade. Então este que é um detalhe muito interessante, porque não adianta assim coisas que chamam atenção, que às vezes tem aqui no centro não, né? Mas a gente acaba ouvindo ou percebendo muitas coisas que nem são espíritas e acabam entrando como se fosse espírita, né? Você começa a pegar como é que chama esses a cor isso ainda entra, mas tipo pedras, né? Pedras, amuletos, um monte de coisa que a gente vai introduzindo e não é espírito aquilo, né? Não é da doutrina. Então, é lógico, você vai falar, bom, então, e a padronização do passe, essas coisas todas? Isso é uma questão só de organização do centro. Cada centro organiza os seus passes como acha melhor, né? Aí ele vai organizando da maneira que acha melhor. Mas isso aí não é mais para facilitar, principalmente quando houve a padronização dos passes, o que a gente tinha em mente, não, quando que a gente percebeu, é que, por exemplo, a Federação Espírita de São Paulo, ela tem um fluxo muito grande de pessoas. Agora vocês imaginem o seguinte, se cada um der um passo de um jeito, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Madeirista. Então tem que ter uma organização, não é? A organização foi feita assim. Podemos discutir se está certo ou não, mas essa é a organização. E ajuda, né? Porque todo mundo faz igual, não há preferência de esse para aquele, né? Aí eu vou naquele lá porque ele demora mais. Esse aqui vai muito rápido. Então não existe mais ou menos um limite, mais ou menos igual. Então o passe, na realidade, né, de acordo com o que está colocado pela federação, existem vários tipos de passe. Né? Nós temos o A3, o A2, o P3E e assim sucessivamente. Bom, então a pessoa chega ao centro e assim, ela quer o trabalho forte. Não é assim? Geralmente a pessoa quer um trabalho forte. E que trabalho forte ela quer? Às vezes é o P3E, às vezes é o samaritano, mas ela exige, ou ela já vem com a cabeça feita para ir naquele trabalho, né? Existe isso também. Agora, como é que os espíritos eles trabalham? Eles trabalham de acordo com a necessidade do indivíduo, né? Até nós estávamos conversando um dia desse sobre a candeia debaixo do alqueire, não é? Então, veja, é a mesma relação. Então, quando nós estamos vindo ao centro, nós temos uma necessidade. Olha, o que eles estão fazendo? Eles vão dar o alimento conforme a nossa necessidade. É o caso, como Jesus falava, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não guarde o conhecimento, mas também não dê em excesso, dê na medida certa para que aquela pessoa possa captar aquela mensagem, né? Porque não adianta nada ficar falando grego aqui com vocês, né? Primeiro eu não sei grego, né? Mas vamos supor, falar grego, e daí? Não houve comunicação. Agora, se aí também começar a entrar numa coisa de gíria, aquela coisa, também perde o sentido
do nosso trabalho. Então veja bem, então aí é o que? A dose tem que ser de acordo com a necessidade. Às vezes, então, a gente pensa que a necessidade daquela pessoa é aquele trabalho é forte. Mas não é, ele não está precisando daquilo. Né? Então existe um grupo de médicos que vai fazer uma leitura naquele caso e vai dar a solução para aquele caso, né? Para aquela situação. Bom, então, veja bem, aí a gente fala assim, se o P3Z não é o trabalho mais forte, qual que é o mais forte? Será que existiria um trabalho mais forte no centro? É um questionamento só para a gente dar uma pensada. E nós aqui diríamos que existe. A moralidade. Moralidade, mas um trabalho específico. É o trabalho do A2, assistência A2. Esse é o trabalho mais forte do centro. Agora, por que ele é o mais forte? Porque ele está baseado, ele está embasado naquele começo, naquela ideia inicial que nós propusemos. Olha, que o princípio tem que vir antes do fenômeno, a teoria tem que vir antes do fenômeno, a evangelização da criatura tem que vir antes das outras coisas. E o que esse trabalho de A2 faz? Ou qual é a proposição dele? A proposição é a pessoa receber a orientação evangélica. Para quê? Para mudar os pensamentos, mudar o comportamento. Ora, quando ele começa a mudar o comportamento, a mudar as respostas, não é? Ele começa a receber também uma assistência espiritual diferente, né? Uma assistência quase que direta, porque ele vai recebendo inspirações, intuições, e ele vai mudando o seu foco. Ora, ele mudando o foco, é interessante, aí ele não vai precisar dos trabalhos de obsessão. Porque o que é o trabalho de obsessão? É a pessoa que não conseguiu se desvencilhar de coisas, de pensamentos sombrios, de ideias fixas, de monoideísmo. Por si mesmo não conseguiu. Exatamente. Então ele precisa, não estou aqui desmerecendo, veja bem, a impressão que ele está desmerecendo o trabalho. Não estamos desmerecendo o trabalho de desobsessão, que eles são necessários. Mas a gente está querendo, como o tema é, assim, uma nova maneira de ver a assistência espiritual, nós estamos querendo dizer o seguinte, que quando nós começarmos a mudar o nosso pensamento, mudar o nosso comportamento, nós não vamos precisar tanto daquele trabalho. Por quê? Porque nós não vamos ficar envolvidos com os espíritos infelizes, né? Porque se a gente está melhorando o pensamento, como é que ele vai se aproximar de nós? Não vai ter condições. Ele só se aproxima e toma conta porque nós abrimos a nossa sintonia com eles. Se nós não abríssemos o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar para com eles não viriam. Isso é claro, não é? Porque é um problema de sintonia. Ora, então, o trabalho forte é o trabalho do A2. Então, veja bem, se o trabalho forte é o trabalho do A2, a nossa maneira de entender o centro, ela tem que ser modificada, ela tem que ser trabalhada num outro sentido, não naquele sentido igrejeiro, como o próprio Deus faz, né? Tem até nesse livro assim, tem uma pessoa que fez uma frase assim: eu não vou em centro espírita igrejeiro, eu não vou em centro espírita igrejeiro. O que quer dizer com isso? Que as pessoas ficam só rezando lá, né? Igrejeiro, eu entendo também, lá não está escrito o que é, mas igrejeiro é que a pessoa fica rezando.
Mas você faz um Pai Nosso, todo mundo faz junto. Né? Faz uma Ave Maria, tem gente que faz Ave Maria, que não deveria, não é? Mas todo mundo faz junto. Então, esse é o centro espírita igrejeiro. Agora, isso tudo, onde que está o conhecimento espírita? Onde que está o conhecimento espírita dessa... Então, na realidade, nós temos que mudar a nossa atitude, o nosso comportamento para com o próprio centro espírita, né? E começar a vê-lo como o próprio Emmanuel diz, né? Que o centro espírita é a universidade da alma. Olha só, a universidade da alma. Enquanto na escola comum nós vamos buscar o conhecimento técnico, né? O conhecimento para o nosso sustento, do centro espírita nós já estamos com uma outra visão. Nós estamos buscando o conhecimento espiritual, A paz interior. exatamente a nossa elevação espiritual. E quando nós nos elevamos espiritualmente, nós vamos transformando tudo aquilo que está ao nosso derredor, sem que nós o percebamos, né? É fácil a gente ver isso a partir do momento que a gente começa a frequentar uma casa espírita, né? E às vezes a gente pensa que não melhorou muito. Acho que não melhorou nada. Mas se a gente tiver vamos dizer assim, feedback, né? Não sei se é a palavra assim, feedback dos nossos familiares, as pessoas falam, nossa, você depois que foi lá, né, você teve um melhor, não sei se é verdade, mas você melhorou, né? Então o que acontece? Nós vamos paulatinamente, vagarosamente, caminhando, porque é assim que tem que ser. Nós não podemos colocar a carruagem, né, na frente dos bois, né? Nós temos que ir devagarinho. É que nem nós deveríamos pensar assim: nós seríamos que nem uma planta, né? Uma planta. Essa planta, se você jogar muita água, né? Então, o que eu digo jogar muita água? Se a pessoa tomar muito passe na metade, ela é capaz de ficar inundada, né? Não crescer. E se ela não tomar nenhum, né? Também ela não cresce. Ou colocar bastante água e água suficiente, ela não cresce. E a mesma coisa deveríamos fazer conosco numa casa espírita, ou seja, frequentá-la na medida certa para a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos. Não sei se está no tempo aí, mas... Não, e o centro espírita? Você não vai ter. E só por ir? Não entendi. E numa casa religiosa, seja espírita ou não, né, igreja, e só por ir para fazer número, fazer presente, ela tem que estar compenetrada mesmo, né? Com uma boa intenção, com pensamento. Então, e esse que é realmente a participação nossa, não é? Veja bem, às vezes a gente vem ao centro espírita, mas a gente não participa do centro espírita. Não cresce, não evolui. É por isso que no centro espírita, veja bem, como é que funciona os centros espíritas que vão para frente, que progridem. É assim, a pessoa vem, né, passa pelo plantão e tal, e depois ele tem que caminhar para o curso. Tem que ter um curso. Se ele não fizer um curso, não se trabalhar, ele acaba não vingando, né? Mesmo porque ele não vai poder fazer muita coisa, né? Se não tiver uma educação melhor, por exemplo, ele não pode trabalhar nos passos, nos trabalhos de doutrinação, essas coisas. Então é importante mesmo que a gente venha, como fala na empresa, como é que é? Vestir a camisa da empresa, né? Se a gente não vestir a camisa do centro, a gente não fica emaranhado. Mais alguma pergunta? A base, ou assim, uma das coisas principais, assim, no caso do A2, seria a reforma íntima, né? Sim. Que é todo aquele aprendizado que a pessoa faz com ela
mesma. Exatamente. Para ela mesmo ter a noção do que está acontecendo com ela, do que está acontecendo com todo o seu ambiente ao redor, para ela começar a se modificar. Então aí, no caso do A2, a assistência espiritual, ela funciona assim. Os espíritos, eles estão aqui assistindo, estão dando passe nas pessoas que precisam. Passe não no sentido individual assim, mas então o que acontece? Enquanto o orador ou o palestrante está desenvolvendo o tema, eles também estão aí, né, tirando uma fiaspinha aqui, dando uma retocada ali, né? Então ao mesmo tempo eles estão tentando ajudar não só mentalmente, mas também fisicamente, né? Mas você tem toda a razão, quer dizer, quando a pessoa ela assiste a palestra, ela se posiciona com aquilo, se sintoniza com aquilo, ela vai tendo pelo menos o desejo, né, de se modificar. Certo. Mais alguém? Pois não. Tem uma pergunta muito polêmica, não sei. A pessoa frequentando o centro espírita, tomamos passe, ela vai melhorar fisicamente e espiritualmente, né? E o Chico Xavier vivia cheio de doenças, né? Não tinha bastante problema de saúde. Mas aí a gente tem que analisar uma situação. Aí entraria dois aspectos aí, não é? Por exemplo, se a gente pegar o Evangelho não, é o Evangelho, mas principalmente a Gênese do Allan Kardec, ele vai explicar lá as curas. Ele diz assim: tudo bem, aconteceu isso, mas a pessoa só vai se curar se teve um merecimento, né? Quer dizer, não é porque ela está tomando passe que ela vai ficar boa, não. Pode melhorar em muitas coisas, não resta dúvida, mas tem certos defeitos, certas coisas que não é o passe que vai resolver, que vai modificar aquilo, né? E nós temos uma ajuda do plano, da energização que recebe e tal, mas existe a que chama de merecimento, né? E outra coisa também, às vezes, veja bem, aí depende de ponto de vista e de filosofia. Não quer dizer que uma doença seja ruim para a pessoa. Não sei se eu estou me fazendo claro, né? Não, só entender. Às vezes fala, a pessoa está doente, é ruim? Às vezes não é ruim, pô. Porque ela pode, com aquela doença, o que acontece com aquela doença? Ela pode meditar mais, ela pode Pode ser uma oportunidade. Pode escrever mais livros. Se não tivesse doença, será que ele escreveria tanto livro? Aí também é uma outra, é uma hipótese que você pode fazer, né? Não sei se ficou. Não, eu me referi sobre o Chico Xavier, que tem muito. Então, mesmo no caso dele, será que é bom ou ruim para ele isso aí? Exato. Espiritualmente falando, né? Em termos de evolução. Sérgio, não sei se está correto ou não, mas também a gente tem que analisar a pergunta dele, que a nossa história não se resume. Por exemplo, a história do Chico Xavier, ele tem uma história de muitas vidas. Então, Tá certo. as doenças também. Tudo bem, é um problema reencarnatório, de causa e efeito e tal, né? Correto? Assim? Não, tá certo, você tem toda a razão. Quer dizer, o que está acontecendo hoje é fruto do nosso passado. Tem até algumas historinhas, assim, né, de a pessoa. Tem até uma que acho até interessante, talvez já tivesse contado muitas vezes no meio espírita, mas é aquele caso da pessoa que era espírita, dedicado, né? E numa certa vez ele perdeu, né? Ele perdeu o dedo numa atividade que estava fazendo. Acho que já ouviram isso aí, só para a gente relembrar. Aí então, mas ele é espírita, ele é dedicado, não podia acontecer isso com ele. Pô,
Ele é bom com todo mundo. Aí vem o problema do passado, não é? Fala, não, mas no passado ele fez isso, ele maltratou os escravos, ele pôs a mão do escravo lá na moagem, cortou, e você era para perder o braço. Você era perder o braço. Mas você perdeu só o dedinho por quê? Ah, porque você fez o bem, você praticou, você foi ao centro, ouviu o palestrante, lá foi no sábado à noite. Né? A gente tem essa pergunta que o rapaz fez, outras pessoas de outras religiões, eu falo que na minha casa só tem um espírito, os outros são evangélicos, certo? Então, às vezes, eles não conhecem a causa do efeito, às vezes para combater a gente, para não chega para lá na gente, então eles fazem, não, o Chico Xavier, que era um santo homem, assim, sabe, tal. Então, agora, como você explicou, né? Eles não conhecem a lei, exatamente. É que se nós não analisarmos o processo todo numa visão mais ampla de lei de causa e efeito, a gente perde um pouquinho o referencial. Afinal de contas, ele estava no mundo ainda. Ainda tinha coisa a resgatar. Eu somaria isso também a questão do exemplo, apesar dos desafios, das limitações físicas, né, das doenças que ele sofria, ele não esmorecia. Superava. Esse é o exemplo de superar. Porque ele poderia se acomodar, mas não só vou sentar, não. Viajou até o último instante, saía, levantava na madrugada, atendia a várias sessões, psicografava, atendia pessoas que vinham de longe. Então, essa questão de superação dos desafios, quer dizer, deixar aquilo que tenta nos impedir, prosseguir com sua missão e ir mais além. Isso, essa questão do esforço. Às vezes até os próprios esforços que ele fazia, que nem, você está aqui um exemplo de começar a sangrar as vistas de tanto forçar a psicografia. Até o próprio Kardec também, em determinado momento, os espíritos aconselharam, vai mais devagar, não é que você precisa cuidar também da saúde e tal. Tem a tese, né, de que se o Kardec foi um suicida também, né? Tem pessoa que levanta essa tese. Também, né? Porque ele fez mais do que podia. É muito normal, ele comentou de outras coisas, mas eu acho que é muito normal a gente, em estado que a gente está aqui, a gente analisar, tendo essa visão quase míope, né? Dessa vida. Né? Agora, se a gente analisar como espírito, a gente tem uma história muito vasta, muito longa, aconteceu muita coisa. Né? Então, o próprio José Plano Pinto, do livro, aquele Introdução à Filosofia Espírita, ele dá uma ideia interessante, né? Que ele fala assim, né? Qualquer fato social é um fato cósmico. Ele tem repercussão no universo. Então ele não está preso só àquele momento, aquela passagem, ele tem uma repercussão mais ampla, mais abrangente. E eu queria só, no caso que ele levantou, então a gente pode voltar em Jesus, por exemplo. Então, Jesus não tinha nada que padecer, concorda? Não teve doença, mas teve. Não, ele não tinha. Não, pela escrita ele tinha, né? Pela escritura ele tinha. Não, pela escritura, mas como espírito evoluído, então ele se submeteu àquela situação para dar um exemplo para os outros. Veja, a grandiosidade do espírito, não é? Eu também já pensei nisso, não é? Eu analisei isso aí. Então. Acho que uma outra coisa também que pode refletir um pouco isso que a gente está comentando é que cada ação nossa, que você acabou de falar, tem um efeito, né? Às vezes para você agredir uma pessoa, você não precisa ser uma agressão física, né? Até uma agressão através da palavra, às vezes através até
tem uma influência. Agora você imagina, se até um olhar tem uma influência, você imagina a gente imaginando as ações de todas essas nossas vivências, nossas reencarnações, tudo que causa, tudo que pode estar enganjado nessa particularidade da pessoa, que cada um ser um ser em particular. Bom, mais alguma coisa, ou Ivan? Vamos. Tem mais alguém? Obrigado por nós estarmos aqui nesse dia. Nós temos Agradeço a presença de todos aqui, né? Aqueles que estão sentados a gente não está vendo também. Nós não estamos vendo, né? Aqueles que nós não estamos vendo, mas que estão vendo através dali. Também, lógico. É uma pena que esses que estão em casa não concorrem ao livro, né? Venham, participem. O Espírito em Terapia, da Ercília Zilli. Inclusive, já fez palestra aqui na nossa casa. Imperdível. Quem ganhar, lê depois me empresta. Certo? É lógico, o palestrante aqui é mão de ouro. Vou tirar da bolsa. É uma? É dois? É o número 10. Maria Foi Evânia Lute da Silva. Tá aí? Acho que foi mal. Deve ser esse casal. Nossa, Quê? Pictografado? Ele vai psicografar um autógrafo. Número 4. Sério? Álvaro. Você é marmelada. Não, pega, já vamos encerrar. Sempre tem que ter uma primeira vez, né? Bom, vamos para o encerramento. Graças a Deus. Assim, em agradecimento a mais uma noite de aprendizado, vamos todos nós, em conjunto com os irmãos espirituais, potencializar as nossas melhores energias e colocá-las à disposição para que possam, em forma de vibrações salutares, transitar por todo o nosso planeta, levando a cada coração que aqui habita, nos dois planos da vida, o lenitivo necessário, as esperanças, as consolações, aquilo que for de melhor para o reerguimento, para o fortalecimento, para que estes seres abençoados possam caminhar na evolução que é necessária. Que essas vibrações possam estar vivas, intensas em cada ser, fermentando a paz interior, para que essa paz possa se fazer ao seu redor, fermentando o amor, para que esse amor possa se fazer entre todos, para que cada ser seja, como ensinou o Mestre, o fermento vivo a levedar toda a massa, para que nos momentos graves pelo qual o nosso planeta passa nesse momento, possa a paz e o amor reinar entre todos e a fraternidade efetivamente se fazer presente entre todos, na graça de Deus. E assim damos por encerrado a atividade desta noite, desejando um ótimo domingo a todos e uma semana de muita paz e muita prosperidade.
Graças a Deus.